Hoje é 22 de outubro de 2024 e eu venho aqui fazer mais um alerta para todos nós. Há pouco tempo, nós fizemos aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui da transmissão ao vivo que eu fiz com os nossos irmãos uruguaios, argentinos e mexicanos, onde nós falamos sobre a situação da modificação que está sendo feita do tempo e do clima. E aí agora eu quero trazer aqui, nós estamos sendo ameaçados de que amanhã, dia 23 de outubro, haverá outro ciclone extratropical aqui pelo Rio Grande do Sul. A notícia é mais ou menos essa. Um ciclone extratropical deve se formar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul entre a noite de quarta e a madrugada, quarta 23 de outubro e a madrugada de quinta-feira, dia 24 de outubro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Naquela transmissão ao vivo, nós mostramos os equipamentos que foram instalados entre Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Então, por favor, agora vamos para essa notícia aqui, que é muito importante para nós seguirmos fazendo esse enfrentamento que nós estamos fazendo aqui no Brasil e principalmente para nos mantermos vivos. Notícia do portal R7, do dia 14 de outubro de 2024, agora há pouquinho. Geoengenharia, o novo alvo dos teóricos da conspiração e dos céticos das agulhas. Nos Estados Unidos, legisladores republicanos apresentaram um projeto de lei para proibir a colocação de aerosóis na atmosfera, para bloquear parte da radiação do Sol. À primeira vista pareceu um pouco estranho que houve na legislatura do Tennessee, nos Estados Unidos, nesta primavera setentrional. Os legisladores republicanos apresentaram um projeto de lei para proibir a geoengenharia solar, colocar aerosóis na atmosfera para bloquear parte da radiação do Sol. À medida que as mudanças climáticas aumentam as temperaturas na Terra, há um interesse crescente na geoengenharia como uma forma de resfriar o planeta. Mas esta ainda é muito teórica e não há comprovação de que alguém no Tennessee esteja planejando usá-la. A principal testemunha que depôs em apoio à proibição foi um médico sem nenhuma qualificação aparente em ciência atmosférica, que falsamente alegou que a geoengenharia está sendo praticada em todo o país. Para provar seu ponto de vista, os democratas ridicularizaram o projeto de lei e tentaram emendá-lo com menções ao Homem das Neves, ao Pé Grande e ao Abominável. Aqui é importante nós lembrarmos sempre dessa divisão infame que fizeram no mundo, onde as pessoas ficam se acusando umas contra as outras, e aí nós não conseguimos enfrentar esta situação toda. É muito importante que nós compreendamos essa situação. Essas briguinhas que acabam acontecendo, elas só distraem, e eles continuam fazendo este abuso que estão fazendo. Segue o texto. A proibição, no entanto, passou pela legislatura. O governador Bill Lee, republicano, assinou o texto, tornando o Tennessee o primeiro estado a proibir a geoengenharia. Nos bastidores, o projeto de lei foi o resultado do lobby de ativistas conhecidos nos círculos republicanos por seus esforços anteriores para combater a obrigação de tomar a agulhada. Usamos as conexões e o relacionamento que construímos nos últimos 2 anos lutando pela liberdade médica, afirmou a médica Danielle do East Tennessee Freedom. Há anos, o debate sobre geoengenharia tem se limitado principalmente a acadêmicos e ambientalistas, ou seja, o povo não tinha noção disso até pouco tempo. É por isso que nós estamos aqui enfrentando esse assunto muito nos últimos tempos também. Eles concordam que a mudança climática é uma ameaça à existência, mas divergem quanto à possibilidade de o ser humano tentar atenuá-la manipulando processos naturais. Segundo alguns especialistas, incluindo o proeminente geofísico David Kate, a geoengenharia pode salvar vidas e experimentos ao ar livre são necessários para entender quais são os benefícios e os riscos do seu uso.
Outros especialistas, incluindo a organização sem fins lucrativos Friends of the Earth, dizem que a geoengenharia ofusca a necessidade urgente de reduzir a poluição que está aquecendo o planeta. Também se preocupam com a falta de regras internacionais para garantir que ela seja implantada de forma segura e justa. Jamais geoengenharia vai ser segura e justa. Vamos deixar isso já bem claro por aqui. Agora, a esses críticos das posições pró-geoengenharia, se juntaram grupos que vêm de um lado muito diferente da sociedade americana. Céticos das agulhadas, teóricos da conspiração e organizadores como a East Tennessee Freedom. Todos parecem motivados para uma profunda desconfiança do governo e não pelo que Goodrich chamou de suposta crise climática. Esses novos oponentes da geoengenharia encontram apoio de republicanos da extrema-direita. Desde janeiro, legisladores em mais de meia dúzia de estados apresentaram legislação semelhante para proibir preventivamente a geoengenharia. Foi isso que nós sugerimos, que nós estamos sugerindo aqui no Brasil. Que comecemos a proibir a geoengenharia aqui no Brasil. A política da geoengenharia é realmente estranha, afirmou Benjamin Day, ativista sênior da equipe Justiça em Clima e Energia dos Amigos da Terra. De acordo com ele, é estranho compartilhar uma meta com grupos que parecem tentar desacreditar o governo e refletir o que ele chamou de distanciamento da verdade. Pesquisadores argumentam que uma proibição da geoengenharia que inclua experimentos preliminares prejudicaria a ciência. Uma agência científica britânica comentou este mês que forneceria 75 milhões de dólares para testar tecnologias de geoengenharia, incluindo experimentos ao ar livre, porque, sem testes físicos, não seremos capazes de fazer julgamentos adequados e saber se a geoengenharia é viável e segura. Ou seja, vão borrifar esses venenos em cima do povo só para testar. À medida que a pressão para o uso da geoengenharia no planeta cresce, é ideal que tenhamos a ciência para nos ajudar e entender melhor quais podem ser seus benefícios e suas desvantagens, antes que decisões sejam tomadas, declarou Fred Krupp, presidente do Fundo de Defesa Animal, que este ano prometeu milhões de dólares para financiar pesquisas de geoengenharia. A campanha nacional para proibir a geoengenharia parece ter se iniciado em Rhode Island, em 2014, quando uma legisladora olhou para o céu e enxergou ali uma conspiração. Karen Medbeth, deputada estadual e educadora, apresentou um projeto de lei que multaria ou prenderia qualquer pessoa que conscientemente se envolvesse em geoengenharia em Rhode Island. Seu argumento era que isso poderia prejudicar o solo, a água e a qualidade do ar. Ela se declara a primeira legisladora estadual do país a propor uma proibição assim. Prestem atenção, em 2014 essa mulher já falou isso. E é exatamente o que nós estamos vendo agora. Poluição da água, que ela não mencionou aqui, ela deve ter esquecido, do ar, da terra, do conjunto todo. Então é importante que nós compreendamos isso e são essas pulverizações, com certeza. O texto do projeto de lei de Macbeth tinha uma lista do que ela afirmava serem os potenciais efeitos colaterais prejudiciais da geoengenharia, incluindo mudança nos padrões de precipitação. Entendeu agora por que é que nós não estamos mais tendo chuva regular, frio regular, tá tudo errado? Tá aqui a justificativa, e que é o que a gente menciona sempre. Não existe mudança climática natural, existe manipulação e eles estão se passando por Deus. Porque lá no fundo deste problema todo, esse problema é absolutamente envolvendo Deus e não Deus. Ou seja, eles se passam por Deus. Lembrem, é por isso que o problema envolve Israel e Palestina, é por isso que o problema envolve Rússia, Ucrânia. Tá aí o grande problema. É sempre eles se passando por Deus. Eles estão mudando a vida na Terra.
O texto do projeto de lei de Macbeth tinha uma lista que afirmava serem potenciais efeitos colaterais prejudiciais da geoengenharia, incluindo mudança dos padrões de precipitação, aumento da chuva ácida, danos à camada de ozônio da Terra e instalação de painéis solares menos eficazes. Em uma entrevista, Macbeth, que deixou o cargo em 2017, atribuiu sua preocupação com a geoengenharia a algo não mencionado em seu projeto de lei. Ela acreditava que alguém já estava usando aviões para pulverizar deliberadamente produtos químicos no ar. Quando criança, eu olhava para cima e via grandes nuvens e céus azuis brilhantes. De repente, comecei a ver estas listras permanentes vindas de aviões. E agora, isto está acontecendo no mundo todo, disse Macbeth, que teme que as listras venham de uma substância prejudicial à saúde. O que é que nós estamos em todos os municípios, em todos os cantos, denunciando? Os riscos, as listras. As crenças de Macbeth são mais conhecidas como a teoria da conspiração chemtrails. Só relembrando, para quem já pode ter esquecido, esse texto é do portal R7. Tem gente que acha que o R7, a Rede Record, é um pouco diferente. Tá aqui. Eles estão chamando quem denuncia isso de teórico da conspiração. Então, a teoria da conspiração é chemtrails, que eles botaram entre aspas. E aí botaram entre parênteses trilhas químicas. Que postula que os aviões estão secretamente emitindo trilhas químicas perigosas. E não o vapor de água liberado naturalmente como efeito da condensação de motores dos aviões, que se transforma em trilhas visíveis de cristal de gelo no ar frio. Não há provas que sustentem a teoria dos chemtrails, mas ela atraiu muitos seguidores nas redes sociais. Democrata que virou republicana, Macbeth apresentou e reapresentou seu projeto de lei, mas nunca conseguiu submetê-lo à votação. Depois que deixou o cargo, outros legisladores de Rhode Island se apropriaram de sua causa e continuaram reintroduzindo o projeto. A campanha contra a geoengenharia ganhou impulso depois de junho de 2023. Lembrem, setembro de 2023 foi quando o Rio Grande do Sul recebeu o primeiro ataque. Quando a Casa Branca, orientada pelo Congresso, divulgou uma agenda de pesquisa federal para geoengenharia solar, embora o governo Biden tenha deixado claro que a pesquisa federal em geoengenharia continuaria com limitações. Mas o relatório disse que experimentos ao ar livre, combinados com modelos de computador, lembra, a gente sempre questiona, como é que eles sabem a hora que vai começar, a hora que vai terminar, a intensidade que vai ter, aonde que vai passar, o que vai acontecer. E quando a gente se levanta e muita gente denuncia, do nada o negócio diminui. Mas o relatório disse que experimentos ao ar livre combinados com modelos de computador e estudos de laboratório, o CERN, vocês lembram do CERN? Podem ser valiosos. Isto foi o suficiente para inundar a plataforma X com postagens críticas e provocar manchetes na mídia conservadora. Como a que disse que o relatório da Casa Branca sinaliza abertura para manipular a luz solar com o objetivo de prevenir a mudança climática. Desde janeiro, legisladores republicanos apresentaram projetos para proibir a geoengenharia em New Hampshire, no Tennessee, em Kentucky, na Dakota do Sul, em Minnesota, em Ohio, na Carolina do Sul e na Pensilvânia. A maioria desses projetos de lei se assemelha à legislação apresentada em Rhode Island, mas o único sucesso da campanha até agora foi mesmo o Tennessee. A testemunha que se apresentou com mais frequência em apoio à proibição foi Denise Sibley, médica em Johnson City, no Tennessee, e fundadora do grupo que se tornou o East Tennessee Freedom. Sibley afirmou aos legisladores que a geoengenharia está sendo praticada em todo o país e citou como prova o relatório da Casa Branca, que de fato não diz nada disso. A proibição do Tennessee inclui
a injeção, liberação ou dispersão intencional por qualquer meio de produtos químicos, compostos químicos, substâncias ou aparelhos na atmosfera com o propósito expresso de afetar a temperatura, o clima ou a intensidade da luz solar dentro das fronteiras do estado. Isso incluiria a semeadura de nuvens prática de décadas, na qual produtos químicos são injetados nas nuvens para desencadear a precipitação. Augustus Dorico, dono de uma empresa de semeadura de nuvens, testemunhou que a legislação impediria os agricultores de se beneficiar de uma ferramenta que já é amplamente utilizada. Se beneficiar? Como assim? É o que nós vivemos dizendo aqui. Só existe necessidade de irrigação ou dessa semeadura de nuvens pelos agricultores, pelos produtores, porque impedem a chuva. Nós não podemos aceitar, isso não é um benefício, temos que ir na origem desse problema. Se você é a favor de privar os agricultores do Tennessee de ter a melhor tecnologia que já está disponível em outros estados, então vote no projeto de lei do jeito que está, declarou Dorico aos legisladores. Ou seja, é óbvio que o dono da empresa que causa a chuva vai querer continuar que seja feito seca para ele vender a chuva. Isso é tão óbvio. Aliás, é isso que estão fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, é isso que estão fazendo aqui no Brasil. Nós temos que parar de aceitar a irrigação artificial. Nós temos que bloquear essa situação que estão fazendo de impedirem que chova, de se passarem por Deus, de controlarem as chuvas para venderem a solução, os fazedores de chuva. Fazendo lobby pela aprovação do projeto de lei, estava Goodrich, que lançou uma campanha nacional anti-geoengenharia em um podcast chamado Refutado. Ele disse no podcast que a geoengenharia é um exagero do governo, semelhante à obrigação das agulhadas. Estão fazendo experimentos conosco sem nosso consentimento. É exatamente isso. Deixamos de ser emissores sujos de germes durante a CVD e passamos a ser emissores sujos de carbono. Presta atenção nisso, é muito importante entender isso. Ambas as coisas são falsas e estão tentando infringir nossos direitos. Direito à água, direito à chuva natural, direito ao sol natural, direito ao ar natural. Nós temos que dar um basta nisso. Goodrich acrescentou que o East Tennessee Freedom obteve um modelo de legislação com uma mulher chamada Jolie Diane, que comanda o site Zero Geoengineering. Jolie é uma inestimável fonte de informação, comentou Goodrich. Ela deu crédito a Diane por ter introduzido proibições em e em Dakota do Sul, vários estados americanos, enfim, entre outros lugares. Em uma declaração, Diane afirmou que não tem liberdade para revelar os detalhes das interações com os legisladores estaduais, e Sibley não respondeu aos pedidos de comentário. No site Zero Geoengineering, Diane alerta sobre outras ameaças. Prestem atenção nisso aqui. Incluindo a obrigação do negócio, porque daí tu fecha o pacote, a conectividade sem fio de quinta geração, conhecida como 5G. Presta atenção, isso é muito importante de nós entendermos. Inclusive já estão ameaçando com o 6G, culturas geneticamente modificadas. É esse pacote aqui que é uma tragédia. É por isso que aqui nós estamos dizendo que começou essa manipulação aqui no Brasil com a introdução dos geneticamente modificados. Quando nós aceitamos os transgênicos, quando nós aceitamos os geneticamente modificados, nós nos metemos na pior tragédia para todos nós, para a nossa vida, para a nossa saúde e para o futuro da raça humana. Os esforços de Diane para proibir a geoengenharia no país inteiro parecem ter começado em 2018, quando fez uma apresentação em uma biblioteca em Rudesland. Na gravação dessa apresentação, ela diz que produtos químicos estão sendo pulverizados, presta atenção, pelos militares
pela CIA e pelo Estado Profundo. Foram eles que botaram entre aspas. O projeto de lei que temos é um modelo, uma base que levamos a diferentes estados. Nós o adaptamos às especificidades locais para torná-lo mais completo. Agora esses locais também terão esperança. Esse é o texto. É isso que nós temos que continuar fazendo. Nós temos que pegar esse texto também, trazer ele aqui para o nosso país e fazermos o mesmo aqui. Se não for possível em nível federal, nós vamos ter que começar isso em nível estadual ou, no último caso, em nível municipal. Mas nós precisamos começar esse movimento por aqui. Na verdade, nós já começamos. Na carta que nós escrevemos para o Congresso Brasileiro, nós já mencionamos isso aqui. Em todos os documentos que nós estamos fazendo para entregar para todos os nossos representantes, nós estamos mencionando isso aqui. E agora, juntos, nós precisamos pegar esse texto ou escrevermos o nosso texto, porque nós sabemos fazer isso, não precisamos ficar copiando também, e vamos fazer o mesmo aqui no Brasil. E aqui, pegando essa última parte aqui desse texto, eu fico lembrando daquele povo que ficou na frente do quartel gritando SOS Forças Armadas. A gente tentou avisar. Era uma tragédia, não adiantava gritar aquilo ali. Não adianta gritar aquilo ali. Nós tínhamos e temos que entender o que está acontecendo. Eu espero que com esse texto longo aqui, mais pessoas entendam e que juntos nós comecemos a agir. Não adianta entender e ficar gritando o dia inteiro em redes sociais e o raio que o parta. Nós temos que agir. Entenda. A imensa maioria dos nossos representantes não tem noção do que está acontecendo. E lembrem também, sexta-feira agora, dia 25, vai ter uma reunião proposta pelo deputado Adolfo Brito ali em Panambi. Eu espero que os produtores rurais de toda a região produtora do entorno de Panambi estejam lá e digam em alto e bom tom para o deputado Adolfo Brito: só existe necessidade de irrigação porque impedem a chuva.